everyone! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Master English, the podcast. E como vocês podem ver, hoje eu trouxe uma convidada pra lá de especial, que além de ser minha melhor amiga e minha musa inspiradora, é minha mãe. Quando eu conto a minha história, eu sempre digo que uma das maiores razões por eu ter aprendido inglês sozinha foi por causa dela. Quando eu era criança, ela trabalhava numa multinacional e ganhou um curso de idiomas, porque ela atendia ligações do mundo inteiro. Ela vai contar melhor pra vocês, mas é sempre isso que eu falo. E se não fosse, talvez, esses materiais e esse acesso que ela teve ao inglês quando eu era novinha, eu não sei se eu teria aprendido de forma tão eficaz que nem eu aprendi. O meu pai, quando eu era criança, quando eu nasci, na verdade, ele era dono de uma videolocadora. Meus pais adoram assistir filmes e eu acho que eu peguei isso deles, porque quando eu nasci ainda não existiam telefones, eu acho que não existia telefone 27 anos atrás. Se existia, não tava no... Não, telefone. Celular. Não, existia, telefone sim, já, mas... Existia. Mas assim, não era... Era assim... Não era todo mundo que tinha acesso a celular, né? Exato. Então não tinha essa coisa de internet, essa coisa de rede social, nem nada do tipo. Então, a forma de entretenimento que a grande maioria das pessoas possuía era a televisão. E por meu pai ter uma locadora na época, ele sempre trazia filmes pra casa e a gente sempre assistia toda noite um filme diferente. Eu, os meus desenhos, quando criança, e eles, filmes diversos. Então eu tive, assim, os Estados Unidos e o mundo glamouroso do cinema desde muito cedo. E eu também tinha a minha mãe que tinha contato e acesso ao inglês. Então eu acho que foi esse combo que fez com que eu amasse os Estados Unidos desde muito nova e tivesse o interesse em aprender o idioma. Mas a minha mãe também sempre foi fascinada por Nova York, antes de eu descobrir o que era Nova York, pra falar a verdade. Então eu tenho curiosidade. Eu sei de onde que veio a minha adoração. Da onde que veio a tua? Na verdade, eu já era fã da língua, né? Porque eu me lembro desde muito nova, quando eu era pequena, que eu já estava alfabetizada, o meu irmão mais velho, teu padrinho Gilmar, ele tinha um livro em inglês. Então eu pegava aquele livro e fazia de conta que eu lia em inglês, mas eu não entendia nada do que estava escrito. Eu brincava de escritório, só que o meu escritório, todos falavam inglês. Era como se eu morasse em outro país, né? Então acho que dali já começou a despertar o interesse pela língua. E Nova York foi praticamente por causa dos filmes que eu assistia quando eu era pequena. Então pra mim todos os filmes que passavam na televisão eram em Nova York. Até que eu fui entender que não, né? Que não era só Nova York. Muitos filmes eram filmados em outros países, até não só na América, né? Sempre foi aquela coisa do glamour dos filmes, daquela coisa de esqueceram de mim. Então até hoje eu adoro olhar filmes que tem o cenário Nova York. Então tu acredita que veio primeiro desse livro, então, do meu padrinho, e depois do cinema? É, com certeza. Então quando tu começou a nutrir essa adoração, tu já sabia falar inglês? Quando foi que tu começou a estudar o inglês propriamente dito? Não, eu comecei a estudar o inglês quando eu tinha 16 anos, que foi a idade que eu comecei a trabalhar nessa multinacional, né? Não era exigência, mas era uma coisa assim que por eu ser telefonista e recepcionista de uma multinacional, eu precisaria saber pelo menos o básico do inglês. Como... E tu não sabia? Não sabia nada. Como dizer bom dia, com quem você quer falar, vou te passar, ou telefonar e pedir pra falar com alguém, né? Então eu comecei a fazer inglês aos 16 anos, pago pela empresa que eu trabalhava. E daí, assim, foi amor à primeira vista, né? Como eu já tinha essa coisa lá de pequeno, interesse pela língua, pelo país, eu não tive dificuldade. Então, eu acho, assim, que isso é uma coisa da pessoa mesmo. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que já têm um certo nível de dificuldade, principalmente na pronúncia. Por exemplo, quando eu estudava, primeiro eu fiz aula, assim, de turma, depois eu fiz aula particular, só, tipo, VIP, vamos dizer, né? Só tu e um professor? Só eu e o professor. Mas no começo éramos turma, então assim, sempre tinha aqueles que eram mais acelerados e sempre tinham aqueles que ficavam, até porque existe aquela coisa da vergonha, né? Então pessoas ficavam inibidas com medo de errar. Isso eu já vou dizer, pessoal, vocês não podem ter medo de errar. Mas a pessoa que tá aqui do meu lado, Exato. quando ela vem pra cá, ela fica
Ah, mas isso eu vou contar depois por quê, Tá né? bem, tá bem. Mas pra aprender, isso não pode ser uma barreira pra te deixar de aprender qualquer idioma. Isso eu me lembro muito bem, porque eu peguei os teus materiais pra estudar sozinha. Eu lembro que as capas dos livros eram a Estátua da Liberdade, Sim. era a águia com a bandeira dos Estados Unidos. Exato. Então, assim, a gente lá em casa, por ter os filmes da locadora do pai, e tá vendo ali o cinema, Esquecendo de Mim, que nem todos esses filmes, e sempre aparece a bandeira dos Estados Unidos. Essa é uma Então, coisa se muito não é forte aqui. Se não é Nova York, é Estados Unidos. Então tu já tem aquela coisa imprintada na tua mente de que é América. Eu, por gostar tanto de ler, já ter essa coisa assim, essa associação dos Estados Unidos e também te ver cantando música em inglês o tempo todo, essa coisa. Então quando eu vi aqueles livros com aquela bandeira, eu... Isso aqui é Estados Unidos. Então eu já tava instigada a aprender, e eu acho que quando a gente tem esse estímulo... Porque assim, eu que dei aula de inglês por muitos anos, eu sempre perguntava pros alunos, por que tu tá fazendo aula? Ah, porque meu pai e minha mãe pagaram e estão me forçando a fazer. Ah, porque eu ouvi dizer que é importante. Mas assim... Não tinha uma inspiração, um motivo maior. Ah, porque eu tenho que aprender. Mas se é assim, a gente sabe que tem que fazer exercício. Mas se tu não tem aquela, eu tenho que fazer porque eu tô inspirada em tal pessoa e eu tenho um evento em tal e eu quero estar com a corpo... Tu tem uma inspiração. Eu acho que... propósito. Um propósito. Então eu acho que quando tu tem isso, é muito mais fácil de tu aprender. Eu sempre queria saber falar inglês. Eu queria poder um dia falar fluentemente, então era uma coisa que eu queria muito aprender. Eu queria saber, não porque eu estava trabalhando na multinacional, eu queria um dia poder estar aqui e me comunicar com facilidade. Eu nem imaginava que um dia eu iria... A gente sempre tem sonhos, a gente sempre sonha em realizar eles, né? Mas se tu me perguntasse há 30 anos atrás, com que idade tu vai conhecer os Estados Unidos ou qualquer outro... Eu pensava, nossa senhora, será que eu vou? Por isso que eu digo, sempre continue sonhando, continue aprendendo, porque as coisas vão acontecendo. Quando a gente menos espera, a oportunidade bate na porta e a gente tem que estar preparado. Então, isso eu acho muito importante. Pra mim, assim, quando eu tenho um sonho, é que nem eu sempre tive o sonho de morar aqui, pra mim também era muito inalcançável, realisticamente falando. Eu via, assim, pessoas da nossa cidade que vinham pra cá, tipo, ai, fui pra Nova York, sabe? Na época do Orkut, que as pessoas já postavam fotos da vida, assim. Sim. Eu lembro que eu vi uma menina, nunca vou esquecer, ela postou uma foto na frente da Macy's. Ai, compras na Macy's. E eu pensava, meu Deus, parece que é tão fácil pra umas pessoas. E nós, a nossa realidade, não tinha. Mas mesmo porque na época, naquele momento, a gente não tinha dinheiro, ou não sabia nem como ia ser possível, tu nunca pode deixar de sonhar. E de dar o teu melhor pra estar sempre caminhando em direção àquilo. Não foi tanto tempo depois dos teus 13, 14 que a gente veio pra cá. Ah, mas lembra? eu tinha 21, né, mãe? Não. Demorou. Ah, é verdade. Não demorou. Eu achei que tu tinha 18, não, Não, 21, 21 é a primeira vez. Então, verdade. e eu tinha essa coisa muito forte em mim. Não sei se tu lembra. Eu vou pagar com o meu dinheiro. Eu não, até porque eu sabia que não tinha dinheiro de vir de outro lugar. E outra coisa, nós não iríamos te pagar uma viagem nas condições que nós tínhamos na época. Ah, vou pagar uma viagem pra minha filha pra ir pra Nova York. Não, nós não éramos... Eu sabia que isso não era uma opção, porque não era a nossa realidade, nunca foi a nossa realidade. Mas eu também tinha essa questão. Ah, é meu sonho. Imagina que bom poder falar, eu paguei. Não é que eu paguei, eu conquistei o meu sonho. A gente tem essa coisa bem de, acho que por olhar muito filme, de quando tu conquista, quando tu realiza, dá esse gostinho. Mas assim, demorou muito tempo, porque desde que eu tenho 8 anos de idade, menos até, sempre quis estar aqui. E eu só fui vir pela primeira vez com 21, 22 anos. Tu, então, mais tarde ainda. Então, pra ver como que é importante, mesmo que cidade interior, poucos recursos, pouco dinheiro. Anos, quando eu vim a primeira vez para os Estados Unidos e foi em Nova York. Mas nunca deixou de estudar, de se interessar e de sonhar. E hoje, olha aqui, ó, direto do apartamento de Nova York. Exato. Essa sensação de tu, a primeira vez, ter dado, assim, uma desenrolada e... Não, I did my job. Como tu se sentiu? Very proud. Feliz, né? Porque... Orgulhosa. Orgulhosa por estar aprendendo e eu consegui atender uma ligação e passar. Claro, tava estudando, mas assim, eu que fiquei em sala de aula no Brasil por muitos anos, o que eu via de alunos, quando tu é a pessoa que ensina, por mais que tu não tá em cima, a gente sabe, a gente vê, tu percebe. Eu sabia que eles sabiam, porque tu vê quem tem gente que tem facilidade a mais, ou que eles conseguiam escrever bem, se desenvolver, então eu vi que conhecimento eles tinham, mas faltava aquele, sabe? Aquela coragem, aquela confiança. Não adianta tu saber tudo e tu não ter aquele...
Que nem tu sempre passava. Se tu não tivesse essa iniciativa de, não, agora eu consigo ir tentando e, tô aprendendo mais, agora eu acho que eu consigo falar mais uma coisa. Se tu não tivesse essa iniciativa e confiança, talvez tu não falaria hoje, porque a gente enferruja. Se não pratica. Mas eu acho ainda que eu aprendi muito mais depois que eu descobri que tu falava. Que eu falava? Isso é a próxima pergunta e a pergunta mais aqui esperada. Como tu se sentiu quando tu... Assim, eu tenho algumas perguntas que a gente nunca falou sobre isso. Uma delas, na minha cabeça, eu tava fazendo escondida. Porque eu lembro que tu falava, não mexe, porque eu pintava. Mas tu fez escondida. Porque eu não sabia que tu tava aprendendo. Então tu realmente não sabia? Não sabia. Porque eu sempre digo, eu aprendi escondida sozinha, porque eu sabia que eu não podia. Não que tu não podia pegar. Me pediu uma vez, fiquei assim, não, claro que eu vou te dar, tu é minha filha, não existe não te dar um livro. Mas eu pensava assim, que era como que tu vai aprender sozinha? Como? Então pra mim, tu tava só ali, mas... Brincando. Porque tu gostava, qualquer coisa que tu pudesse ler, tu gostava. Seja revista, seja livro, seja diário, tivesse ali algo que tu pudesse ler. Eu pedia dinheiro, sempre eu lembro disso, que eu pedia pro pai, porque o pai tinha locadora, então ele tinha moeda. Ai, pai, me dá R$1. Aí eu ia na banquinha, comprava uma revista. Tu lembra que eu tinha coleção de livros? Nossa eu sei, porque livro era mais caro, era difícil, não tinha biblioteca, livraria pra comprar em Venâncio. Mas tu sempre ganhava livro. Eu me lembro que uma vez eu comprei um livro pra ti, tu lembra daquela enciclopédia que eram uns livrinhos amarelinhos? Meu Deus! Que as fotografias eram... Tudo bichinho de pelúcia, de assim. Pano, de pano, não exato, pelúcia, mas sim. Isso eu me lembro, assim, que passou um viajante na multinacional vendendo, eu, nossa, vou comprar pra minha filha. Eu lembro até hoje. As tuas madrinhas te incentivavam dando livros, porque a pessoa pergunta, o que dá pra ela? Dá um livro, porque eu amava. Gostava de livro. Depois que tu foi alfabetizada, antes tu gostava de ver. Então a gente já te incentivava, porque passava horas ali, a gente sentava num tapete, nunca vou esquecer. Dava livros, revistas e quebra-cabeça. E tu fazia a festa. Tu passava horas ali. Nada de Barbie, boneca. Tu até teve a tua fase de boneca, tu teve tua fase de tudo, mas assim, tu amava quebra-cabeça, livro, revista. Então tu achava que eu tinha mais essa... que eu queria... Curiosidade, ou aquela coisa, tá pegando pra brincar, tá pegando, né? Porque foi muito cedo que tu começou. Tu lembra como que eu fiquei sabendo que a gente foi caminhar? Lembro. A gente foi caminhar e eu não me lembro por que tu falou, vamos falar inglês. Eu disse, vamos conversar em inglês e tu me perguntou what's your name. Eu lembro até, a gente tava perto da Fumo Sul, caminhando ali, perto de onde um pai tinha uma locadora. E aí tu, what's your name? Não, mãe, me pergunta. Eu lembro que eu fiquei brava. E eu tipo assim, gente, vou perguntar. Nada, E o mãe me pergunta. Mas vou incentivar. Quando tu começou a falar, oi? Como assim? E eu fiquei de boca aberta. Foi uma surpresa muito grande. Saber que tu tinha aprendido sem tu ter ido fazer um curso. Autodidata, né? Tu aprendeu sozinha. Aquilo pra mim eu achei incrível. E eu comecei a te perguntar e depois, olha como são as coisas. Tu que me ensinava. Isso é verdade. Ela me corrigia, mãe, não é assim, é assado. Então isso pra mim fez eu aprender muito mais. Porque tu me corrigia nos meus erros. E eu até hoje eu não me importo que me corrija. Não deixa eu falar errado. Não é nesse momento que tu aprende e não esquece mais. Exato. Quando tu ganha um puxão. fala algo errado e alguém te corrige, tu não esquece mais isso. Porque a pessoa... fica gravado na tua memória. A pessoa que nem eu, quando eu te corrijo, não é pra te mostrar que tu não sabe. É um zelo que eu tenho de mãe, não é assim. Claro, e eu não me importo, eu acho que tem gente, máximo. Sabe? Então, assim, isso até hoje eu faço. Eu lembro que... Mas eu lembro... Isso eu te perguntei esses dias, tu disse que não lembrava. Quando ela soube, então, que eu falava inglês, eu pedia pra ela me fazer prova. Porque, assim, eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém pra praticar. Na escola ninguém falava, né? Porque escola pública. Anos atrás, o ensino do inglês era número, o alfabeto. Eu amava minha professora de inglês. E tu depois foi comprando o teu próprio material também, né? Sim, depois com o meu dinheirinho eu comprava um livro aqui, um livro ali. Porque tu começou a trabalhar ali, acho que com 14, né? 15 anos. Tu já era jovem aprendiz hoje no Brasil, sim, a gente fala, então eu já né? fazia estágio. A gente sempre achou muito importante desde cedo. Ela não tinha necessidade de trabalhar. Mas assim, a gente achou importante colocar essa responsabilidade em ti. De tu ter o teu compromisso. Como a gente sabia que ela era muito estudiosa e ia muito bem na escola, a gente sabia que meio turno não iria atrapalhar nada, né? Então tu ia trabalhar já com o teu dinheirinho, tu ia saber já gastar, economizar, comprar as coisas que te interessavam. E tu sempre tinha essas coisas, tu comprava o quê? Livros. Sempre livro. E aí depois eu tive o blog, enfim. Mas enfim, isso é outra história que não é o foco aqui. Mas as provas, eu lembro que como eu não tinha... Isso é uma outra coisa também que já cumpre salientar, que as pessoas me dizem, ai, como é que eu vou aprender se eu não tenho com quem praticar? Com quem eu tinha pra praticar?
contar. Até eu falar e abrir pra ela que eu sabia falar inglês, eu acho que assim, na minha cabeça eu tinha medo de te contar e tu querer tirar de... Não, mãe, uma criança. Sim, eu era uma sim. criança, então eu não entendia, né, que uma mãe nunca vai tirar um livro de um filho. Mas assim, tu me falou uma vez que não era pra eu mexer. E a minha mãe é braba. Então, assim, ela é braba. Então eu pensava, nossa, ela vai me deixar de castigo, vai me tirar. E eu não queria perder o contato. Por isso que eu demorei pra te falar. Então, quando eu te falei, eu já sabia. Lembro que quando eu te contei, ai, finalmente eu tenho aqui um escape pra poder conversar. E eu te pedi, me faz prova, que eu quero ver se eu tô aprendendo, que eu quero testar, e eu quero conversar com alguém. Mas assim, a minha mãe trabalhava, sempre trabalhou o dia inteiro. Então eu passava o dia todo, antes de eu começar a trabalhar, sem ter amigos. Tu era a tua companhia. Eu era a minha companhia. Então, assim, eu falava com as paredes, eu criava Escutava amigos. muita música. Muita música, filme, sempre olhando Com filme, 13 filme, anos, tu filme. ganhou um computador, lembra aquele computador de tubo ainda, a gente deu a internet. E daí ali foi só tu decolou daí. Aí eu lembro que daí começou, a gente tinha TV por assinatura, tinha o Multishow, e o Multishow tinha os clipes de música. Isso, com as legendas. Com as legendas em português. Então era 1 hora só de clipe de música. E aí eu conheci Pussycat Dolls, comecei assim a ter minhas adorações, e eu sempre dizia, mãe, imprime uma letra de música, porque a gente não tinha impressora. E eu falava, mãe, vai no trabalho lá, daí tal música, Don't das Pussycat Dolls, Don't You Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me, eu com 13 anos cantava aquilo ali, nossa, me achando. Então assim, primeiro foram os livros, depois foi ali o cinema sempre, por causa dos filmes da locadora, aí as músicas, mas assim, nunca tu pode achar uma desculpa, que nem tu. Sempre quis vir pra cá, era uma realidade distante. Tu podia muito bem, não vou ir, não vou estudar. Então, assim, sempre vai numa solução, que tu sempre vai ter solução. E é por isso que as pessoas aprendem e segue o baile. É verdade. Agora, 2 perguntas mais focadas no nosso xodó, que é Nova York. Tá bom. Como se sentiu aqui, quando tu começou a ouvir os nativos, ter que se expressar com os nativos pra pedir um sanduíche, pra pedir um café, e como tu se sentiu depois, alguns anos depois, quando tu viu que eu iria me mudar pra cá? Eu lembro assim que, nossa, quando eu vim pra cá, muito confiante, falo muito inglês e papapá. E quando eu caí aqui, que eu tive que me comunicar, Amarelou. Nossa, eu amarelei e vi que não era assim tão simples, até porque vai pegar pessoas com sotaques diferentes e pessoas que também não são nativas daqui. Então, assim, falar com um nova-iorquino, eu acho até bem compreensível. Agora, falar com uma pessoa que não é nativa daqui, que também arranha o inglês, é outra história. Então, assim, não foi nada fácil, foi difícil. E eu lembro que na época... Mas o que foi difícil? Entender. Porque era muito rápido? Entender, porque era muito rápido e era muitas coisas assim. Por exemplo, se eu vou pedir... Lembra que a gente foi num Subway? Nossa, essa história eu conto até hoje. Eu não sabia pedir, porque a gente não tem costume quando a gente tá aprendendo o inglês, nós não temos costume de aprender coisas assim, por exemplo, como é que se fala alface? A gente aprende o quê? Coisas mais... Gramática, base, E eu cheguei lá, gente, como é que eu monto um sanduíche? Nesse evento do Subway, até pra mim, porque eu também vim pra cá, nossa, eu sou nova-iorquina, né? E eu lembro que... Mas eu não vi essa dificuldade em ti, tanto que tu foi, fez o sanduíche, fez o meu sanduíche. Eu não senti tanto que nem tu, porque eu acho que tu teve assim, meu Deus, eu não sei. Eu travei e aí eu me baseei por ela, entendeu? Se eu talvez estivesse sozinha, eu teria que ter me virado, não sei como. E aí ela me tinha, e eu louca pra falar com todo mundo, primeira vez aqui em Nova York. E eu lembro que eu também senti essa vez no Subway, porque o cara, olha, ó, Então diabo é isso, gente? Eles não vão falar assim, what do you want? Não é que nem, Não, eles não vão falar, tem muita gíria aqui, então assim, não é fácil. Mas é que nem no português. É. O que você quer? Quem que fala? O que tu quer? Então, assim, é com qualquer língua no dia a dia. Por isso que eu digo que essa coisa, sabe, do tradicional, não é assim que tu vai deslanchar. Tem que estar aprendendo com coisas assim que tu vê nos filmes, que tu vê nas músicas, que tem muita gíria e muita coisa cortada. Então, assim, quando a gente chegou aqui, eu também senti esse, que eu tive que perguntar 3 vezes pra ele repetir. Aí depois, no 3º dia, eu já tava habituada. Por exemplo, o aprender a se comunicar, tu te apresentar, tu saber onde tu está e te apresentar. Eu sempre digo, a pessoa nenhuma no mundo vai se perder se tu souber dizer da onde tu és, souber falar o teu nome e onde tu tá, o hotel, qualquer coisa. Mas o resto, quando tu for numa loja, quando tu for num restaurante, é diferente. Não é a mesma coisa. Básico todo mundo tem que ter pra ir pra qualquer lugar que fale uma língua diferente da tua. Tu vai aprender de verdade quando tu sair das linhas. Mas não precisa necessariamente sair do país pra... Não, aprendi.
Não. Mas tu tem que estudar e aprender por meios que te apresentem essas linhas pra quando tu sair fora da linha, sair fora do teu país, tô pronta. E o ouvido, né, filha? Exato. Quando tu tá aprendendo o idioma, o teu ouvido é o teu maior amigo, aliado ou inimigo. Tu acha que tu perdeu tua confiança? Perdi, eu não queria falar nada. Eu sabia falar, sabia me comunicar. Entendia. Mas quando a pessoa foi me perguntar e eu fiquei viajando, só Insegurança, um pouquinho. Só um pouquinho. Não é como eu aprendo, né, em sala de aula, não é como eu fiz com o meu professor particular. Eu tô aqui falando com um nativo, ele tá falando rápido, ele não sabe que eu não falo inglês, ele não tá nem aí porque eu sou só mais uma na multidão, ele não vai ter paciência pra me perguntar. Tá nem aí. Não tá nem aí. Eu sempre brinco que eu falo pra todos os meus amigos. Eu achava que eu falava tudo, eu vim pra cá, gente, eu preciso estudar, eu preciso aprender. E falando então ainda em Nova York, como tu se sentiu quando tu foi na agência fechar minha passagem pra eu me mudar pra cá em 2018? Tu me ligou com a voz de choro, porque eu acho que ali tu viu, não, ela tá indo mesmo. Tu sabe que eu fiz terapia 1 ano antes de tu vir, né? Eu não sabia disso. Eu fiz terapia, porque eu achava assim que não seria tão rápido. Eu sabia que aconteceria porque ela falava muito e eu já sabia que ela tinha as economias dela. Quando a coisa realmente foi pra acontecer, que eu pensava assim, gente, ela vai se formar daqui 1 ano, né, e tal, e ela só falava isso, eu fui fazer terapia. Não tinha escolha pra mim, era vir ou vir, não tinha... Eu fui fazer terapia porque eu pensei assim, como que eu vou agora superar essa coisa do ninho vazio? Então eu li muito sobre isso, eu li outros pais que passaram pela mesma coisa, que os filhos foram morar em outro país, e cada coisa que eu lia, eu chorava. Gente, aquele ano que ela se mudou, eu chorei tanto, acho que só a minha psicóloga pra falar. Tinha dias da sessão de terapia, assim, que foi, assim, mais próximo do dia dela vir. Eu não conseguia falar. Eu já entrava na sala, eu desabava. Pra mim, foi muito difícil. Não. Sua filha é única também, né? E a gente é muito próxima. Eu me preparei, foi curioso, assim, porque ela veio, ela se mudou e eu pensava, assim, quando a gente foi levá-la pro aeroporto, a volta, assim, de gente, aquilo me rasgando. Parecia, assim, que tinham me rasgado o peito. Foram passando os dias, eu não chorava, eu tinha preocupação. Preocupação se ela tava bem, se ela tava bem acomodada, se ela tinha chegado em casa sã e salva. Essas preocupações de mãe. E o meu marido, né, o pai dela foi o contrário. Ele teve meio ano de luto. Tempo depois ele me contou, assim, ele chorava todos os dias, escondido de mim. Então, assim, foi uma adaptação bem... Até hoje eu acho difícil. Agora, a Jordana grávida, assim, pra nós sempre foi um divisor de águas, porque é minha filha única, né? Então, fácil não é. Mas a gente nunca deixou de incentivar os sonhos dela, que pra nós era o mais importante. O que adianta ter uma filha presente e infeliz, frustrada, não realizada? Então, pra nós, o mais importante é que ela se encontrasse, nem que fosse longe. A gente nunca... Não, tu não vai. Não, tu não faz. Não. Não, nunca falaram isso. Não, nunca. Tentaram me manter perto, mas assim, nunca quando eu falar, eu sempre falei, vou morar nos Estados Unidos. Nunca falou, não, tu não vai. Não, longe tu não vai ficar. Nunca. Tiveram pais que eu conversei depois, que amigos e conhecidos, eu me lembro, eu fui visitar um cliente, ele disse assim, a tua filha, eu disse, tá longe, e tal. Ele disse assim, nossa, minha filha quis, eu não deixei. Eu me lembro que eu me questionei, gente, será que eu fiz errado? Será que eu fui uma mãe muito frouxa? Mas eu acho que não, eu acho que cada família tem a sua decisão baseada em cima do que achar melhor. Na época eu não me sentia confortável de dizer pra Jordana, não, tu não vai fazer isso. Tu não... Mas nesse ponto, assim, de ser minha mãe é o oposto de frouxa. Ela sempre, eu acho, assim, da minha turma de colegas da escola, que eram os únicos amigos que eu tinha, todos eles podiam sair, podiam encontrar os colegas durante o dia pra fazer trabalho, pra ir pro centro da cidade pequena, então nem era, nossa. Todo mundo podia fazer festa desde cedo e voltar com seja lá quem fosse. Eles tinham uma liberdade que eu nunca tive. Eu acho que nós tivemos a liberdade no momento certo. Sim, né? Mas assim... Porque ela não podia sair e levar a chave de casa. Não, eu tinha que bater... Primeiro que eu tinha que ligar pra ir me buscar. Depois, quando eu já era mais, né, adolescente, ali, baladeira. Mas assim, eu tinha que tocar a campainha pra eles verem a hora que eu tava chegando, quem me deixou em casa. Mas enfim, eu sempre fui muito no ninho. Eu não era daquelas... Eu queria ficar junto. Eu queria tomar o chimarrão com o pai no fim do dia. Olhar filme contigo. Te contar minhas coisas dos namorados, que eu sempre tive vários salões. Eu sempre, assim, quis estar próxima, mas também porque eu sabia que não era opção não estar próxima. Tu, principalmente, sempre foi muito de me querer perto, de a Jordana não pode ir pra outra cidade com van fazer festa. Sempre foi muito, mas assim, na questão, pensa, então, de eu morar em outro país sozinha, nunca houve um não, porque desde que eu me conheço por gente, sempre vocês viram que era o sonho da minha vida. Não era porque eu, ai, mãe, tô afim. Não,
ou era isso ou não tinha vida pra mim. Tu como, assim, mãe, tu vê a felicidade do teu filho de ter aquele sonho, de fazer tudo. Minha vida inteira foi moldada pra vir. É mais fácil tu falar, vai, filha. Por mais que é difícil do que... Gente, ela tinha uma bandeira dos Estados Unidos pintada num quadrinho que ela fez na escola, na porta do quarto dela. Eu acho que o meu ponto é, por ter visto o meu sonho e ver que desde sempre, eu sempre falei, sempre fiz tudo pra estar aqui, eu acho que isso ajudou a deixar. Então agora partindo pro nosso bloco em inglês para que vocês possam treinar o listening, que ela já mencionou o quão importante que é. Fiz questão de trazer minha mãe para contar, assim, a minha história e a história dela com relação ao aprendizado e a admiração pelos Estados Unidos e Nova York, mas também o quanto que eu acho fundamental a gente ter contato, que não precisa ser físico, mas contato com exposição do nosso ouvido com diversas pronúncias diferentes. Todo mundo, independente se é americano ou não, vai ter um sotaque, uma pronúncia diferente. Nós dois somos da mesma cidade, do mesmo país e aprendemos de formas diferentes, mas a gente, cada uma tem a sua pronúncia, então eu acho que isso é muito interessante de vocês ouvirem para já treinarem e estarem prontos para falarem e entenderem qualquer pessoa. Então, here are the English questions. The first one, who is your biggest idol? I think it's Jennifer Lopez. Always loved her. She's a great musician, a great actress. I think she's great. She's great. I do have another idol as Oprah, for example. Oh my gosh, she's a very smart, important person because she achieved so much in her life as a woman. She's a very smart, intelligent, and sweet, inspiring and woman. Inspiring. Yeah. That's the word. Inspiring woman. I agree with you because I also admire J-Lo so much. I think I like her because of you. Yeah. Because probably. I grew up watching you, listening to her songs and wanting to be Jennifer Lopez. Yeah. So I really admire and I love her as well. And Oprah inspires me because she interviewed so many important It's not people just because of the people that she interviewed, but it's because the person that she is. Yeah. So what she has to say means more than the people that she interviews. I love to hear every sentence that she has to say. She's amazing. Yeah, she's amazing. We both recommend for you guys to watch videos or listen to her podcast because you'll learn a great deal with Miss Oprah. Second question, what is your favorite place in New York? If you had to say one, what would it be? Central Park, I think. Central Park? I just love Central Park. Why do you love it so much? The atmosphere there, the view. This is my favorite place, I think, in New York City because I love this neighborhood. I love everything. I feel in New York, actually in New York, when I'm at Central Park. It's always, it's big, but since it's always changing according to the season, it always feels like you have new things to see. Yeah. Or if New York is always changing. Always changing. Whenever you're here or whenever you're out, there's always like an amazement to it. And you always feel, oh, I don't care if I've been to Central Park 50 times. Yeah, I want to go again because it's amazing. Yeah, I agree. that. What is the best advice you have ever received? Always count on tomorrow. Interesting. Because you can have a really bad day or you can have a great day. Don't take it for granted, both ways, because you always will have tomorrow to count on. If you are hurt, if you are sad, you always will have tomorrow and you will feel better the other day. So always count on. Don't think it's the end of the road. And don't think, oh my God, today I'm a big person today. Well, there will be tomorrow. So be humble. Yeah. And hopeful. Yeah. It's easy to say, but I think you always have to be hopeful and humble. Nice. Very nice. What advice would you give for someone that wants to learn and study English? What is your number one advice for those people? Be willing to learn. Be willing to learn. Stay prepared to learn, to know the difficulties, to know it's not easy at the beginning. It will get better with time, and don't give up. Never, never, never give up. Yeah, just keep doing it. Yeah, keep doing it. Keep doing it. Listen a lot because I think the ear is the most important part to learn and to understand. And don't be ashamed of your mistakes. It will happen. Still happens with me and Jordana. Yeah, everyone. And don't be ashamed. Keep on going. Keep on going. Nice. And to wrap it up, the last question, it's my favorite question. I always ask it to everyone. If you could have dinner with anyone in the world, dead or alive,
who would it be and why? If I could have dinner with one person, I would say Oprah. Yeah, that's what I Share thought. wisdom. I would say. And what would you ask her? Advice for life, perspective of life, or anything. Just anything. She's the best. I will listen everything that she told me. Nice. Thank you so much You're for welcome. accepting to be part of my podcast. Pleasure. Yes. Então, antes da gente encerrar, eu vou deixar o terceiro desafio Master English, porque sempre no finzinho de cada episódio, eu sempre lanço um desafio pro pessoal já ter aqui uma ferramenta de estudo. E como vocês ouviram ela falando inglês, com uma pronúncia, uma brasileira falando o idioma, o desafio é de vocês conseguirem identificar se foi fácil escutarem ela falar, se vocês conseguiram entender tudo o que foi dito e se por acaso houve alguma coisa que vocês não compreenderam, alguma palavra, tentem identificar o que foi para que vocês consigam estar ali ouvindo novamente, tentando traduzir, tentando identificar. Então é de vocês realmente utilizarem esse áudio e esse episódio de eu estar falando com uma brasileira, conversando em inglês, para que vocês possam testar o ouvido e ver como que tá o desenvolvimento de vocês nessa área. Muito obrigada por terem assistido ou por terem escutado e conferido o nosso terceiro episódio do Master English, the podcast. Vejo vocês on the next one. Bye! Bye!